Oi, Deconte, aqui é a professora Natália e eu vou trazer as aulas de física de uma forma falada, né? Os slides mais a minha fala. Talvez no futuro, se eu conseguir fazer uma edição melhor, eu coloque um vídeo do meu rosto, mas por enquanto vai ser assim, para evitar um pouco o uso de PDF, que eu acredito que os textos vão ficar massivos para vocês. Vai pegar todas as disciplinas da forma EAD. Bom, na semana 17, que é o início desse trimestre, segundo trimestre, a gente vai falar basicamente de óptica geométrica, o que vai ser uma ruptura de conhecimento, porque a gente estava falando de termodinâmica e agora a gente vai falar de óptica. E a óptica em si, ela é basicamente estudar a luz, e aí vem imediatamente a pergunta do que seria a luz. O que é a luz? A luz é aquilo que te permite enxergar. Por exemplo, quando você vê uma maçã, você consegue ver a maçã porque sai dela uma onda eletromagnética na faixa do visível. Isso é importante. Por quê? Um Wi-Fi, por exemplo, uma onda de rádio, eles são ondas eletromagnéticas, mas você não vê. Então é o visível que a gente chama de luz. E quando a gente entra na óptica geométrica, a gente vai tratar geometricamente a luz, fica um pouco desnecessário toda essa ondulação. E a gente começa a tratar ela como um raio de luz, onde o raio de luz basicamente é uma representação de onde a luz está indo. Uma forma mais científica, puritana de dizer, raio de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação. Lembra, direção são as retas, sentido são as setas, beleza? Lembrar um pouquinho de vetor, talvez valha até a pena dar uma olhada aí nos seus cadernos do primeiro ano. De qualquer forma, quando a gente começa agora a abordar a luz como raios, a gente pode estudar particularidades de cada efeito da luz. E o primeiro delas é cores, porque que o mundo é colorido, né? A luz que incide numa superfície qualquer, por exemplo, dessa maçã, vai ser refletida de formas diferentes a depender de quem a reflete. Por exemplo, se a gente olhar para o cabinho, ele é marrom. Isso acontece porque ele recebe a luz do sol de uma lâmpada, absorve todas as cores e reflete apenas o marrom para o olho da pessoa. Por isso ela vê o cabinho marrom. O que você acha que vai acontecer com a folha verde? A mesma ideia. Ela pega todas as cores, absorve tudo e reflete apenas o verde. A mesma coisa para vermelho. Ela devolve vermelho para o olho da pessoa. E aí, quando a gente começa a estudar as cores como diferentes frequências, né, diferentes raios, a gente começa a trabalhar com raios monocromáticos e raios policromáticos. Mono vem sempre da ideia de um, que seriam as cores básicas. E para a física, as cores básicas são a vermelha, o verde e o azul. É daí que vem a sigla RGB, muito comum em aparelho eletrônico, justamente porque é Red, Green and Blue, são as nossas cores primárias. Ou melhor, nossos raios monocromáticos. Cuidado com isso. Cor primária para a arte é amarelo, vermelho e azul, quando se trata de pigmento. E primário para a física é verde, vermelho e azul. Fica de olho. Bom, qualquer cor do mundo é resultado da combinação dessas três. Por exemplo, se eu juntar o vermelho com o verde, eu vou ter a cor amarela. Se eu juntar o vermelho com o azul, dá o que a gente chama de magenta, e se eu juntar o azul com o verde, é o que a gente vê em ciano. Essas cores são muito comuns na impressora. As impressoras a jato de tinta, elas costumam usar essas cores ao invés dessa, porque fica mais fácil fazer as misturas. E se eu juntasse tudo? Tinha que dar o quê? Dá o branco, né? O branco é a junção de todas as cores. Então, quando eu junto essas três cores na mesma intensidade, eu tenho o branco. Conforme eu vou variando essas cores, eu vou obtendo qualquer cor que eu queira. Se na sua casa tiver alguma TV mais antiga, um monitor mais antigo, se você olhar muito de perto, cada pixel da TV, cada pedacinho de luz, ele é uma faixinha azul, uma faixinha verde, uma faixinha vermelha. E aí, dependendo da intensidade que você põe para brilhar cada um, quando você olha de longe, você vê uma cor, um pixel de uma cor. E aí você monta as imagens. Se você abrir qualquer editor de texto, de PowerPoint, de figura, você pode optar por essa estrutura RGB e aí você vai movendo esse cara aqui para um lado e para o outro e você monta qualquer cor possível de ser enxergada, tá? Mas e qual seria a cor preta? Se tudo dá branco, o preto é a ausência. Então, aproveita que você está aí na internet e dá uma olhada numa tinta chamada, acho que é Vant Black. Põe assim, tinta mais negra do mundo e você vai ver que é muito difícil ter um material 100% preto. O que a gente vê preto hoje é um quase preto.
Então, quase tudo que você chama de preto não é preto de verdade. É um corpo que absorve bastante, mas acaba refletindo alguma coisa. Tanto é que você vê a textura e tal. Bom, voltando para a estrutura da luz, eu já sei o que ela é, eu preciso saber de onde ela vem. Quem pode fornecer luz? E a resposta são fontes. Você tem diferentes fontes de luz. Por exemplo, a gente tem as primárias e as secundárias, e daí se apega ao nome. Primária que vem primeiro, secundária depois. Ou seja, as primárias, elas produzem luz e as secundárias refletem. Como assim? Uma lâmpada acesa é uma fonte primária. Você pode estar num ambiente absolutamente escuro. No momento que a lâmpada é acesa, você enxerga ela. Uma lâmpada apagada já seria uma fonte secundária. Você só enxerga ela porque ela refletiu a luz de alguma outra fonte e você pode enxergá-la. O mesmo pode se dizer de uma vela e uma vela apagada. O Sol é uma fonte primária, ele tem reações ali dentro, fazendo a fusão de hidrogênio e transformando em hélio. O Sol tem energia, parte dela não é visível, por isso que a gente enxerga. Já a luz, ela reflete o Sol. Então, se o Sol apagasse, né, a luz, a gente não veria a Lua. Ela não emite luz, ela apenas reflete. É muito comum no linguajar tradicional falar assim, tal pessoa tem luz própria. No BBB do ano passado foi muito comum, a Juliette tem luz própria. Isso não quer dizer que ela é uma fonte primária, ela é secundária. Agora, um papel higiênico radioativo, por exemplo, seria uma fonte primária. Essas estrelinhas que a gente cola no quarto e tal. Quando apaga a luz e você enxerga ela, é porque ela emite a própria luz. Então, ela é fonte primária. Uma espada, ela é uma fonte primária. Perdão, secundária, eu me distraí. Ela é uma fonte secundária, mesmo sendo um metal extremamente polido. E aí, mesmo que ela brilhe muito, isso não garante ser fonte primária de luz. Para ser fonte primária, tinha que ser um sabre de luz, beleza? Bom, quando a gente fala da fonte, a gente pode classificar ela como primária ou secundária, de acordo com o fornecer ou não, pontual ou extensa. O que eu quero dizer com esses dois? Eu estou perguntando do tamanho. Então, se o tamanho da fonte é relevante, quando comparado com as distâncias envolvidas e com os objetos, ela é extensa. Se o tamanho da fonte é desprezível quando comparado com as distâncias e com os objetos, ela se torna pontual. Uma lâmpada é extensa para uma formiga, principalmente uma formiga pertinho da lâmpada. Essa mesma lâmpada pode ser considerada pontual para um gorila, ou até mesmo para a própria formiga, se tiver uma muito distante da outra, tá? Então é um jogo de o que é desprezível ou não, de comparações. Então eu não posso dizer que um objeto ele é pontual ou extenso, eu sempre tenho que ter o contexto para saber como classificar. Bom, então só recapitulando, as fontes podem ser primárias e secundárias, produz luz ou reflete, elas podem ser pontuais ou extensas, dependendo do tamanho. E aí eu pergunto por onde a luz pode andar. A resposta mais óbvia seria por todo lugar, mas, por exemplo, se você acende a luz no seu quarto, quem está do lado de fora não necessariamente percebe, porque tem superfícies que não permitem. Então a gente diz que a luz, ela anda no vácuo, a luz vem do sol até nós e no meio do caminho é vácuo, ela não precisa de um meio. Quando ela faz isso, olha, desconfigurou. Você quer pensar uma setinha, hein? Acho que o PDF que eu postar vai estar setinha bonitinha. No vácuo ela tem uma velocidade constante de aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo, mas ela também pode andar em meios. Como assim? Ela pode andar em meios transparentes, o ar é um meio transparente, um vidro muito bem limpo é um meio transparente. Ela pode andar em meios opacos, ela não pode andar em meios opacos, seriam meios que absorvem a luz. E aí a gente tem os meios translúcidos, que a luz passa, mas de alguma maneira ela sofre algum tipo de alteração no seu caminho. Por exemplo, aqui eu tenho uma xícara atrás de 3 meios. Quais deles você acha que é o transparente? Seria o primeiro, porque você vê a xícara com todos os seus detalhes e nitidez. Qual desses seria o opaco? Seria o último, porque você não enxerga. A luz emitida pela xícara não vai passar. E para finalizar, a gente tem os translúcidos, que você vê que é uma xícara, mas ela tá meio, entende? Não nítida. Então, você permite ver, mas não é 100%, não é na perfeição que o meio transparente te daria. De forma mais resumida, mais esquemática, a gente tem que, quando a luz chega no meio transparente, ela até sofre um desvio, e a gente vai ver o que é esse desvio muito em breve, mas ela sai com a mesma configuração que ela entrou. Quando eu tenho um meio translúcido, cada vez que ela tenta caminhar, ela vai sofrendo desvios diferentes. Isso faz com que a saída
não tenha a mesma estrutura da entrada. Você até recebe luz, você até tem uma noção, mas não é igualzinho o que foi emitido. E o opaco não, ele chega e absorve, beleza? Quando eu olho para isso aqui, eu já posso falar de fenômenos ópticos, que aqui eu tenho a presença de dois. Essa quebrinha, essa mudança de direção, ó, a luz iria para cá, mas como ela trocou de meio, ela deu essa quebrinha, tá vendo? Ela seguiria, deu a quebrinha. Essa quebrinha, que acontece tanto na entrada dos transparentes quanto na entrada dos translúcidos, e depois continua acontecendo dentro do meio translúcido, é o que a gente chama de refração, que nada mais é do que a mudança de velocidade que a luz pode sofrer. Esse Y aqui tem nada a ver não, tá? Era para ser uma seta, eu acho que o programa que eu estou usando está desconfigurando. E beleza. Esse fenômeno óptico de refração é o que possibilita a gente a criar óculos, criar lunetas, é o que possibilita a fibra ótica, o projetor da sala, o microscópio, dentre outros instrumentos tecnológicos. E a absorção ela é muito simples. A luz vem e é absorvida. Não tem muito segredo, né? Lógico, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa absorção, ele absorve essa luz e transforma em outro tipo de energia. Normalmente, é energia térmica. Por isso é que roupa preta esquenta mais que roupa branca. Bom, já sei o que é a luz, já sei de onde vem, já sei por onde anda. Agora eu preciso saber como ela anda. Ela anda de qualquer jeito, ela faz curva, ela anda pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais difícil. Bom, para começar, ela sempre vai andar, ó, o nosso Y aqui, maledeto, ela sempre vai andar com velocidade constante. Não quer dizer que sempre vai ser a velocidade do vácuo. Em cada meio que ela anda, ela pode ter velocidades diferentes. Mas dada a constância de um meio, eu tenho uma velocidade constante, beleza? Outro ponto é que ela sempre anda em linha reta. Você vai poder até ouvir em alguns lugares alguns comentários de que ela faz curva, perto de buraco negro. Para a gente, nesse momento, a luz só anda em linha reta mesmo, beleza? Bom, já que ela anda em linha reta, os feixes podem estar paralelos, eles podem estar divergindo a partir de um ponto, ou eles podem estar convergindo até chegar num ponto. E dessa forma a gente tem. Ih, vai passar um avião. Muita simulação de sala de aula, né? Você lembra? Sempre tinha um avião. Deixa ele. E são dois ainda. Para deixar mais real essa aula. E aí, aí ó, me perdi de novo. Gente, até na aula gravada eu sou igual. Bom, se eu tenho, então, os raios de luz saindo de um ponto, eu tenho um feixe divergente. Ele diverge saindo da fonte. E se eu tenho chegando num ponto, eu tenho um feixe de luz convergente. Isso acontece quando todos os feixes se concentram em um único ponto. Beleza? Bom, para resumir um pouco esse lance de andar em linha reta, a gente vai falar dos princípios da óptica geométrica. São princípios que, de alguma maneira, vão ditar as regras de como a luz caminha. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea, ou seja, a luz anda em linha reta. Se eu tenho uma fonte, ela vai andar sempre em linha reta. O que isso provoca é o que a gente chama de sombra. Se a luz está andando em linha reta e ela bate nesse anteparo, ela não passa. Se ela não passa, eu tenho sombra. Se a luz vem aqui por fora e ela não tem um anteparo, ela continua e ilumina. Isso consegue gerar a estrutura da sombra, né? Provavelmente tem um sol, alguma coisa pro lado de cá. O que chega no cachorro não passa, gera a sombra dele, e o que passa pela borda do cachorro vai gerando esse contorno. Bom, nem sempre você tem um contorno definido. Às vezes você tem a sombra, que é essa parte escura, e você tem uma região que não é nem sombra nem luz, né? A gente chama isso de penumbra, e isso acontece quando uma fonte de luz extensa emite luz para todos os lados, e aí você tem regiões que não recebem luz de ninguém, você tem regiões que estão na sombra por conta de uma parte da fonte, mas estão iluminadas por outras partes da fonte. Então você acaba tendo uma mistura de luz e sombra, e aí você tem a penumbra. Isso é perceptível no eclipse. Quando você tem o Sol, a Terra, vai ter a parte da noite, você tem a Lua, o Sol ilumina a Lua e gera uma sombra. Então, qualquer outro raio que saísse do Sol vai iluminar o resto da Terra. Então, você observa que o Sol emite luz de todos os lados, o que bate não passa, o que passa ilumina.
Só que, ao mesmo tempo que eu tenho o sol fazendo a sombra, o raio que sai daqui e vem aqui por baixo, ele gera uma sombra nessa região, que antes estava iluminada. O que sai de baixo gera uma sombra nessa região que antes estava iluminada. Então, eu tenho a mistura de sombras e luz, eu tenho penumbra. Então, aqui eu tenho uma região de penumbra, aqui eu tenho uma região de sombra. Com isso, você consegue ter a estrutura do eclipse. Lembrando sempre que que a luz ela tem uma órbita ao redor da Terra, né? Então, quando ela chega do outro lado, eu posso ter um efeito diferente. O Sol tenta iluminar a Lua, mas a própria Terra faz sombra. Daqui a gente tira eclipses solares, onde a Lua bloqueia a luz do Sol, e eclipses lunares. Nossa, minha letra tá linda, né? Lunares. Onde o Sol, a Lua recebe sombra da Terra por conta do Sol. Então aqui a gente tem os dois tipos de eclipse, tá? Já a câmera escura, essa eu acho que ela não é tão relevante para você agora. Eclipse sempre está nos Enems da vida, a câmera escura nem tanto, que é basicamente uma caixa com orifício. Você tem um objeto que vai emitir luz. No que ele emite luz, ele forma a imagem dele de cabeça para baixo. E aí você consegue relacionar com semelhança de triângulos a altura do objeto, a altura da imagem, a distância entre o objeto e o orifício, a distância entre o orifício e a imagem. E aí gera uma regrinha uma regrinha de 3, né, uma proporção, você acaba podendo manipular. Quanto a isso, eu vou deixar fora do nosso estudo agora, porque o pessoal fez um experimento muito legal com uma latinha, um furo, um papel vegetal e tal. E aí, quando você voltar, a gente refaz isso juntos e estuda melhor essa parte. Continuando os princípios da óptica geométrica, a gente tem dois bem relevantes. É o princípio da reversibilidade da luz, que é assim: esse cara solta luz azul, esse cara solta luz vermelha. Se eu botar uma parede entre eles, eles não vão se ver. A luz que esse cara emite é absorvida, a luz que esse emite é absorvida. Mas eu posso pôr dois espelhos. Dessa forma, a luz que sai do vermelho reflete, 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 o azul vê ele. Mas pelo princípio da reversibilidade, o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que ela faria para voltar. Ou seja, no momento que esse cara emite luz, esse aqui vai receber pelo mesmo caminho. Vem voltando e vem voltando. É assim que você vê uma pessoa no retrovisor do carro e ela te vê ao mesmo tempo. Sacou a ideia? Porque a luz que sai de você bate no retrovisor e o motorista te vê. A luz que sai da cara do motorista bate no mesmo retrovisor e você vê ele. Sacou? Bom, o outro princípio é o da independência de raios luminosos. O que é ser independente para você? A ideia de independência, de não depender do outro, é um pouco fajuta, né? A gente depende de todo mundo. Mas uma pessoa independente não se deixa influenciar por qualquer um. E essa é a ideia que você tem que trazer para a luz. A independência dos raios luminosos é assim. Tá uma galera numa balada e eu tenho dois feixes de luz na balada. Quando eu ligo o feixe vermelho, essa galera se ilumina da luz vermelha. Aí eu apago e ligo o azul. Essa galera se ilumina da cor azul. O que vai acontecer se eu ligar os dois? Bom, no encontro dos feixes, eu tenho uma mistura de azul e vermelho, eu tenho magenta. Mas a luz azul vem, mistura virou magenta, saiu, ela permanece azul. Vem vermelho, virou magenta, continua vermelho. Então, a ideia da independência dos raios é que existe interação, mas você não carrega o resultado da interação consigo, beleza? De forma bonitinha, o princípio da propagação retilínea dos raios de luz é isso. Nos meios homogêneos e transparentes, a luz propaga em linha reta. O princípio da reversibilidade do raio de luz: qualquer caminho com reflexões, refrações ou reflexões e refrações, a trajetória da luz independe do sentido. O ir e voltar são pelo mesmo caminho. E, por fim, o princípio da independência dos raios luminosos. Os raios de luz se cruzam, cada um deles segue o seu trajeto como se o outro não existisse, beleza? Então, os fenômenos ópticos que a gente viu até agora foi refração e a gente viu também absorção. Mas a gente falou descaradamente sobre reflexão, sem definir. E reflexão é uma coisa meio do cotidiano. Você sabe que reflexão é o que reflete. Seria o que bate e volta. E aí a gente tem dois tipos, reflexão especular e difusa. Vamos tentar detalhar as duas para você.
A especular traz uma ideia de espelho, de coisa certinha. E a difusa traz uma ideia de bagunça. Como assim? Se eu jogo raios de luz na especular, eles vão refletindo cada um do mesmo jeito que o anterior. Quando eu jogo na difusa, isso acontece, por exemplo, em superfícies de lagos, em espelhos, onde o que você vê não é o lago, o que você vê não é o espelho. Você vê a reflexão da luz do objeto próximo. Então você está vendo a montanha porque ela jogou luz no lago e o lago te devolveu arrumadinho. O espelho é a mesma coisa, você está vendo aqui a borda de uma janela, uma parede, porque elas jogaram luz no espelho e o espelho te devolveu na configuração exata. Então você enxerga exatamente o que emitiu a luz. Quando eu falo da difusa, cada canto da superfície devolve de um jeito. E aí você não enxerga quem emitiu a luz, você enxerga o que a superfície fez com a luz. Isso é, por exemplo, uma vaca. Quando a vaca recebe a luz do sol, você não vê um sol na vaca, você vê a vaca. Porque cada pedaço da vaca vai emitir a luz de acordo com as características de cor, de textura, beleza? É assim que você consegue ler um livro, por exemplo. A lâmpada ilumina a página do seu livro e você não vai ver a lâmpada. Você vai ver o que está escrito no seu livro, porque ele vai refletir de forma difusa. Ele vai refletir como ele está estruturado para refletir, beleza? As outras duas a gente já falou hoje de fenômenos ópticos, que é a refração. Olha o nosso Y, isso é uma seta, Jesus amado. Que a luz sofre mudança de velocidade com troca de meio. E a absorção, que a luz é absorvida por um meio e sua energia é transformada geralmente em calor, beleza? Para finalizar a aula de hoje, vamos fazer um certo ou errado. Então, eu vou ler com você o exercício e aí eu vou esperar exatos 4 segundos. E aí chuta em voz alta certo ou errado. Porque se você pensar certo ou errado, depois você vai se enganar dizendo que falou A ou B. Então, quando você fala alto, não tem saída, beleza? E assim a gente pratica melhor. Em uma reflexão difusa, a luz é refletida por uma superfície de forma irregular e, portanto, não é possível enxergar a superfície. Certo ou errado? Errado. O erro está aqui, ó, e portanto não podemos enxergar. É lógico que você pode enxergar. Se você vê uma vaca, você vê uma reflexão difusa. Beleza? A cor de um corpo, a cor que um corpo apresenta por reflexão é determinada pelo tipo de luz que ela reflete difusamente. Certo ou errado? Certo. Beleza? Exatamente isso. Lembra da maçã? Ela recebe todas as cores, cada parte dela devolve a cor, reflete a cor que você vai enxergar ela. E por que é difuso? Porque senão você ia enxergar a fonte. Um espelho, ele reflete de forma especular. Então você enxerga exatamente a fonte de luz. A maçã te devolve difusa. Ela absorve um pedaço e você enxerga a cor que ela devolveu e a textura da maçã. Beleza? Mais um. Dois feixes de luz interagem entre si e se cruzam em um ponto. Beleza. E carregam os resultados dessa interação após se separarem. Certo ou errado? Errado. Não carrega. Ó, dois feixes de luz se cruzar, tranquilo, eles interagem, podem interferir um no outro, né? Porém, eles não carregam os resultados dessa interação. Lembra das luzes azuis e vermelhas? Mesmo cruzando e gerando a luz magenta, depois que elas continuam andando, a galera que está dançando recebe luz vermelha e luz azul separada. Para finalizar, se o motorista dentro de um carro enxerga o passageiro no banco de trás pelo espelho retrovisor central, podemos afirmar que esse passageiro enxergará o motorista ao olhar o mesmo espelho. Certo ou errado? É certo. É exatamente o princípio da reversibilidade. Se eu tenho, por exemplo, um espelho e eu tenho um motorista e eu tenho aqui o passageiro, o motorista vê o passageiro e o passageiro vê o motorista, beleza? Para finalizar, achei que esse era o último. Um raio de luz dentro da física clássica se propaga em linha reta. E aí?
tá certo, beleza? Foi isso. A princípio, vamos tentar não fazer exercícios. Se preciso, assista de novo essa mesma apresentação. A ideia é que você tenha contato com a matéria, né, para não... Por que eu fiz um círculo? Enfim, você tenha contato com a matéria, mas quando eu passar atividades, eu vou passar dentro do Moodle mesmo, tá? Que aí fica mais fácil de você responder por lá. Então, a princípio, dá uma olhada nisso aqui. Se quiser dar uma olhada no capítulo do livro também, para ver direito, para tentar ver um pouco mais a fundo. Mas o que está no slide é suficiente para esse nosso estudo à distância, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.